A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis, no livro de Bereshit. E hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3 tem como título: E Deus os criou, homem e mulher. Hoje nós vamos falar então sobre a criação do homem e sobre a criação da mulher, e nós estaremos enfatizando como é que Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. E no finalzinho estaremos falando sobre a instituição do casamento. Então, para isso, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, do verso 7, e depois a gente pula para o capítulo 2 também, mas no verso 18 ao verso 24. Então, Gênesis, capítulo 2, verso 7, depois pula para o verso 14, do verso 18 até o verso de número 24, tá? Eu queria mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Itamar Montana, da cidade de Goianinha, lá no Rio Grande do Norte. Que Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos aí do Rio Grande do Norte, que nos acompanha semanalmente. É o nosso irmão Itamar Montano, mandou uma mensagem, pediu para que eu mandasse um alô, então eu estou mandando o alô para ele e automaticamente para todos os irmãos do Rio Grande do Norte. Que Deus continue abençoando esse estado maravilhoso do nosso país. Queridos, a lição de número 3, então, ela vai falar sobre a criação, tá, do homem e da mulher. Tá? A primeira coisa que nós temos que entender aqui, tá, é que a criação do homem não foi algo evolutivo. Tá? Então, a teoria de Darwin, ela não serve para a nossa aula. O que serve aqui, nós temos que ter sempre isso em mente, é o criacionismo bíblico. Então nós vamos ver como Deus criou Adão e como Deus criou Eva, como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. E o tópico de número 1 diz o seguinte: como o homem foi criado, tá? Se nós lermos Gênesis capítulo de número 1, verso de número 27, nós vamos entender que houve o quê? Houve uma reunião para a criação do homem e da mulher. Porque o termo em hebraico é façamos. E eu não vou entrar aqui no mérito se façamos com quem estava conversando, tá? Porque existem 7 grandes teorias sobre isso. Então essa aula não é propícia para esse debate, tá? Mas o que nós sabemos é que houve uma reunião, houve um planejamento de como fazer o homem e como fazer a mulher. E a pergunta básica é o seguinte: como foi criado o homem? Como foi criado o homem? Eu gostei muito da introdução do pastor Claudio Honor Corrêa de Andrade, que ele diz assim: o homem é da terra e a terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados. Não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida, e para ele haveremos de voltar. O que eu gostei da expressão dele é o seguinte: o homem é da terra e a terra é do homem. Eu acho muito interessante a relação em que ele fez terra, solo, pó e homem. E nós vamos ver nessa aula a relação entre terra e homem. Quando eu falar homem, eu estou falando no termo genérico, tá? Vamos entender esse homem aqui genérico, tá? Ou seja, porque o homem e a mulher, agora distintamente, os ambos, feminino e masculino, pertence à terra. Então por isso essa expressão homem aqui é algo genérico, ok? Agora nós vamos falar sobre a criação do homem, do Adão,
tá? Porque nós temos que entender o seguinte, que tanto o homem como a mulher têm todos os elementos da terra. A terra onde você pisa, onde nós pisamos, todos os elementos, todos os minerais, toda a cadeia química, tá? Aquela tabela química, tá? Que existe dentro da teoria química, que é encontrada na terra, no solo, é encontrada dentro do ser humano, dentro do homem e dentro da mulher. Tá? Mas como foi criado o homem? Como foi criado Adão? O ponto 1 diz o seguinte, a matéria-prima do homem. Tá? Então como é que Deus confeccionou o homem? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, Deus não criou um boneco. Tá? Eu ouço direto pregações dizendo que Deus criou um boneco. Meu irmão, Deus não criou um boneco. Ele criou Adam. Ele criou Adão. Em hebraico é Adam. A Bíblia diz que Deus formou quem? Adam. Ele formou o homem. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra formar. Pergunta para a classe de vocês o que é formar. Espere a resposta deles. Converse com eles. E aí você explica de forma profunda o que é a palavra formar. Tá? Eu vou dar alguns conceitos mais profundos dentro do hebraico, tá? Só para nível de conhecimento de vocês, mas vocês aplicam isso de forma mais prática, tá? Sem muito remeleixo, sem muita frescura, tá? Nós aplicamos esses termos para que possamos ter basamento daquilo que nós falamos. Mas a palavra formar vem da palavra hebraica, vem do verbo hebraico yatsar. Yatsar significa moldar. Moldar aqui tem a ideia do oleiro, aquele oleiro que faz o barro. Tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O oleiro ele tem por hábito de começar a sua ideia, de formar o seu vaso de dentro para fora. A maneira que o oleiro trabalha é de dentro para fora. Então a palavra formar significa em hebraico moldar. Prever aquilo que vai fazer. Preste atenção que todas as vezes que o oleiro ele vai executar uma obra, essa obra tem um significado. Preste atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes em que o oleiro vai fabricar uma obra, ela tem uma vontade específica, ela tem um objetivo específico. Então o que eu quero dizer com isso? Quando o texto diz lá em Gênesis 2, verso 7, que o Senhor formou o homem, Deus estava modelando. Sabe o que é modelar? É preparar todos os detalhes. Sabe por que Deus não criou um boneco? Porque o texto diz que ele preparou todos os detalhes de Adão, do homem. A Bíblia diz que a palavra moldar tem a ideia de preparar e de prever com antecedência os detalhes de sua obra. Leve para sua classe que os cílios que nós temos aqui foi confeccionado por Deus. Leve para sua classe, não me pergunte como, mas Deus pegou o pó da terra e confeccionou cada uma de suas veias. Irmãos, todas as veias que nós temos no nosso corpo foi confeccionada pelo Eterno. As juntas que nós temos foi modelada pelo Eterno. Os teus olhos foram modelados pelo Eterno. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Todo o nosso corpo foi planejado, foi modelado pelo Eterno.
Então ele não estava pensando em um boneco, porque boneco não tem veia. Boneco ele não tem uma estrutura complexa como tem um ser humano. Deus criou Adão, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então a primeira coisa que eu queria informar para vocês é que Deus formou. E essa formação tem um objetivo. O objetivo do homem é profético. Para que Deus estava criando o homem? Para que Deus estava modelando o homem? Para glorificar o seu nome. Para que os outros da mesma espécie vissem o modelo principal que era Adão e pudesse seguir o mesmo modelo. Porque nós temos que entender que Deus estava criando espécie de seres. E Adão é uma espécie que Deus estava criando. É algo genérico. Porque a palavra significa também humanidade. Deus estava criando esse primeiro homem para que ele fosse referência, para que ele fosse paradigma para todas as outras pessoas que viessem da mesma espécie dele, humana. Então Adão tinha que ser o paradigma de louvar aquele que vive, aquele que o tinha o criado. Então quando o olheiro faz, ele faz com um propósito. E Deus, ao criar o ser humano, ele criou de forma profética, de forma pedagógica. Deus criou o homem para que o homem servisse de instrução, de disciplina e de consolo aos outros seres humanos da mesma espécie. Então isso que é a ideia de formar. Deus confeccionou com detalhe. E qual foi a matéria-prima? Poeira. É muito interessante porque no hebraico existe diferença entre poeira e terra. A palavra poeira é apar. Apar significa poeira. É a terra desfaleirada. É a terra esmiuçada. É a terra esfregada. Quando você pega um pedaço de terra e esfarela ela. E aquilo que cai é a poeira. Foi aquilo que Deus pegou e criou o ser humano. Foi dessa matéria esfregada, esse pó, que Deus estava criando o ser humano. Então a matéria-prima que Deus usou foi apam, foi apar, foi a poeira que caía do solo, que soltava-se do solo. Foi a matéria-prima que Deus usou para a criação do homem. Queridos, essa expressão apar, eu não vou entrar nela, mas ela é tão profunda. Só para vocês terem uma ideia que quando Deus promete para Abraão, que a sua descendência seria como a poeira da terra, a palavra que Deus usa é apar. Por quê? Porque Deus queria que Abraão lembrasse de quem? De Adão. Que Abraão lembrasse de Adão. Ou seja, da mesma maneira que eu criei Adão do apar, da poeira, a sua descendência será incontável. Ou seja, eu criei Adão e eu crio uma geração para você. Isso é profundo, querido. Isso é profundo. Tá? Isso é profundo, mas vamos andar. Nós temos que... Eu escrevi aqui em hebraico para que nós possamos ter uma ideia. Tá? O nosso autor diz que Adão é da terra, o homem é da terra e a terra é do homem. Essa ligação entre terra e homem é muito profunda. Eu escrevi aqui em hebraico a palavra solo, a palavra terra. A palavra terra é Adam, Adamá, Adamá. E olha que interessante a palavra... Eu vou riscar, permita-me. Olha a diferença, ó. Aqui está escrito Adam, é o nome de Adão, tá? Adam, tá? E olha aqui, ó. Adam significa ser vermelho.
tá? Avermelhado, mas significa também humanidade. Essa pele aqui meio avermelhada vem da palavra Adam, ou seja, significa humanidade. O que eu quero que vocês prestem atenção é na semelhança entre essas três letras que vocês estão vendo, que significa Adam, humanidade, ok? Adam, humanidade. E olha essa expressão. Para quem entende um pouquinho de hebraico, eu vou te explicar aqui. Essa última letra aqui é um M, M de macaco. E essa letra aqui também é M de macaco, tá? É a mesma letra. Olha o que muda, só muda isso daqui, ó. Isso daqui significa terra, solo batido, solo firme. Sabe o que significa? Significa o seguinte, tá? Que Deus tirou Adão do solo. E é muito interessante que a única palavrinha, presta atenção, olha que revelação linda que Deus me deu. Isso aqui é Adam. Tira isso aqui, fica Adam. Aí se você coloca isso daqui, ó, fica Adamá. Adamá é solo. Mas na língua hebraica, essa última letrinha aqui, sabe o que significa? Misticamente, significa aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo. Sabe o que significa isso? Que da terra, Deus estava vendo a coroa da sua criação. Ou seja, da terra, Deus estava olhando e vendo a sua obra. Por isso o texto é moldar. O verbo é itzar, moldar, do jeito que eu quero. Isso aqui é profundo, irmãos. Isso é profundo. A palavra é Adam. A palavra, primeiro Deus cria a terra, Adamá. E dentro de Adamá, Deus estava olhando o homem, Adam. E aí ele tira a coroa da sua criação. E deixa eu dizer uma outra verdade para vocês aqui, de forma profunda. Isso é Adam. Isso é Adamá. Olha o mistério. Olha a revelação que eu peguei. Lembrei agora, vou escrever para vocês agora. Aí eu escrevo isso aqui, ó. Dam. Dam é sangue. É sangue. Aqui está escrito Dam. Quer ver essa palavra virar Adam? Essa palavra vai virar Adam. Olha lá. Adam. Se eu tiro... Olha que revelação linda, irmão. Ó. Se eu tiro isso, fica sangue. Se eu coloco isso, fica homem. Aí eu vou... Olha o mistério. Olha o mistério. Olha que profundidade. Sabe o que significa? Por exemplo, quando nós estamos doentes, os médicos usam que parte do nosso corpo para fazer o diagnóstico de algumas doenças? Do sangue. Do sangue. Nós comemos tudo aquilo que está na terra. E o nosso sangue ele capta tudo aquilo que está na terra. Nós precisamos de sódio, nós precisamos de ferro, nós precisamos de cálcio. Está na onde? Na terra. E pelo sangue consegue ver todas essas características químicas. É por isso que a palavra, preste atenção, é por isso que a palavra Adamá, solo, Deus estava vendo o Adam, o Adão, o homem. O homem, Deus estava vendo o homem. Aí eu tiro o Aleph, fica Dan, sangue. Sangue. Ou seja, o sangue. Esse dia eu ouvi um rabino dizendo o seguinte: era como se Deus pegasse a terra, batesse no liquidificador e transformasse em sangue. E colocasse dentro de nós. O sangue, ele é o solo. Todas as características do solo dentro de nós. É o líquido do solo. Deus fez o sangue. Isso é profundo. Por isso eu gostei muito da explicação do nosso pastor, que o homem é da terra e a terra é do homem. Por causa disso.
Tá? Eu expliquei isso de forma muito simples e singelas para que vocês possam ter a dimensão do ser humano, tá? Para que nós possamos ser a dimensão do ser, do ser humano. Tudo aquilo que nós precisamos de energia vem da terra. Vem da terra. Pode ver que os alimentos pegam o quê? Pega as vitaminas da terra, que está dentro da terra, e passa para essa terra aqui que precisa de viver com esses elementos químicos para a sua existência, para a sua manutenção. Isso é muito profundo, queridos. Aí nós temos o sopro divino. Deus então sopra no ser humano. E aí eu faço uma pergunta: Deus tem ar? Deus tem fôlego? Deus tem pulmão? Ó, faz que soprar. Eu tenho pulmão. Meu pulmão, ele capta o ar, ele solta ar. Deus tem pulmão? Deus tem ar? Como nós entendemos isso? Tá? É claro que Deus, ele é espírito. Então por que ele usa o sopro, que é uma linguagem humana, para que eu e você entendesse o que ele estava fazendo? Isso nós chamamos em teologia de antropomorfismo. São características humanas para explicar um atributo de Deus ou uma obra de Deus para os seres humanos. Tá? Para os seres humanos. Isso significa o seguinte, que uma parte, me entenda o que eu vou dizer, que uma parte do eterno foi colocada dentro do homem, e por isso ele ganha vida. Por quê? Porque o sopro, tá? Em hebraico é ruach. Irmão, pelo amor de Deus, não é ruach. Eu vejo um monte de pregado ruach Elohim. Não existe ruach. É ruach. Ruach Elohim. Ou seja, o ruach é vento, é o sopro do eterno. É a ação do eterno dentro de nós. Tá bom? É a ação do eterno dentro de nós. Ou seja, o que isso significa? Somente Deus pode dar vida ao ser humano. Somente Deus pode dar vida ao ser humano. Ponto de número 3. Adão, um ser imortal. Adão foi criado para nunca morrer. Mas ele só morreu por causa do pecado. Tá? É por isso que a ideia vai voltar de nós vivermos eternamente, graças à morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Qual foi a missão do homem? Para que Deus criou o homem? Para ele ficar sossegadão, sem trabalhar? Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Adão foi criado com 3 missões. Primeira, governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, e especificamente guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. Então ele tinha a missão de guardar aquele jardim. Ele tinha a missão de cultivar aquele jardim, de proteger aquele jardim. E sabe, trazendo para os nossos dias, a missão de Adão, preste atenção no que eu vou falar. A missão de Adão não era viver no êxtase espiritual. Adão não tinha a finalidade de viver somente no espírito, como esses irmãos por aí do fogo gostam. O objetivo de Adão era proteger, era guardar, era cultivar aquilo que Deus tinha emprestado a ele, porque Adão era inquilino. Deus deu um jardim para ele cuidar, ou seja, Deus fez algo e pediu para que ele morasse nesse algo e cuidasse desse algo. Então o que significa inquilino? Era um inquilino. Deus era o proprietário, Adão era um inquilino. Adão tinha que guardar, proteger, governar aquilo que Deus tinha lhe dado. E sabe o que nós vemos hoje? Nós cristãos não tendo nenhuma preocupação com a terra que Deus nos deu, para que nós vivêssemos aqui 30, 40, 50, 80, 100 anos.
Não sei quantos anos eu vou viver, mas enquanto eu viver eu tenho que cultivar essa terra. Eu tenho que guardá-la. Eu tenho que fazer com que esse local seja um local onde outras pessoas ouvem a voz de Deus. Porque no Éden Deus vinha e falava. A geração começou a acontecer no Éden. A voz de Deus pairava no Éden. E o que isso significa, Adão? Você vai cultivar este lugar, porque outras pessoas ouvirão a minha voz. Preserve este lugar, porque este lugar é o lugar onde eu falo contigo. Nós estamos valorizando muito o espiritual e desvalorizando, por exemplo, a ecologia. Eu sempre falo para o meu filho, chupou uma bala, guarda o papel da bala no bolso. Não joga. Quando ele joga, ele já sabe a minha reação. Eu não gosto, porque imagine se 5 bilhões de pessoas, 6, 7 bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas jogar um papelzinho de bala na terra. Nós não estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. Ah, nós vamos morar no céu, mas você vai viver aqui, meu querido, 60 anos. Então cuide deste lugar, porque foi Deus que deu. Mas a igreja não prega isso, nós não pregamos isso, porque não dá ibope, não dá êxtase, não tem cura, não tem transformação. Mas nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu também. Devemos pregar o evangelho, devemos ser homens espirituais. Mas se esquece que cuidar da terra também é ser espiritual. Eu já expliquei em outras aulas sobre isso. E essa visão nós estamos perdendo. Agora vamos falar sobre o tópico 2, a criação da mulher. Queridos, vamos falar agora sobre a criação da mulher. Eu quero que você leia Gênesis, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso 24. Gênesis 2, leia todo o capítulo 2 de Gênesis. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá? Se nós lermos o capítulo 2 de Gênesis, Deus vai falando, Deus vai narrando, Moisés vai narrando a criação do que? Do jardim do Éden. Ele vai falar sobre os 4 rios, ele vai falar sobre Pisson, Eufrates, Gion, ele vai falando sobre os 4 rios, ele fala sobre a criação do jardim do Éden. Deus planta esse jardim e coloca o homem dentro desse jardim. E aí ele vai narrando, preste atenção, ele vai narrando sobre o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai falando o que ele está dando, o que ele está dando indício aí. Ele está fazendo a narrativa da queda do homem. Ele está falando sobre o processo de como o mal entrou dentro do homem. Ele está desde o princípio. Dizendo que Deus plantou um jardim, fez uma árvore, colocou o homem lá, cultiva, planta, cuida, pererê, pereró, vai falando, até que ele interrompe a narrativa. No verso 18, e fala sobre a criação da mulher. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que o autor, em meio ao relato da introdução do mal no mundo, ele introduz o relato da criação da mulher? Leia todo o capítulo 2 de Gênesis, e você vai ver que chegando no versículo 18, ele interrompe a narrativa que ele estava falando sobre como o mal introduziu dentro do mundo. E ele introduz uma narrativa que a princípio, presta atenção no que eu vou dizer, a princípio tinha nada a ver sobre a criação da mulher. Mas por que ele fala sobre a criação da mulher logo quando ele estava falando sobre a introdução do mal? Queridos, eu tenho uma explicação para isso. E nessa explicação eu preciso falar sobre algo muito profundo. Sobre o nome homem e mulher em hebraico. Tá? Homem, tá, é masculino, mulher é feminino. Quando Deus cria Adão, humanidade, está implícito que ele criou homem e mulher. Adão é genérico, tá? A palavra homem e mulher, que é ish, ishá, é específico. Ele está diferenciando, tá, os gêneros. É isso que ele está falando. E a palavra ish,
em hebraico é assim, ó, ish, homem. A palavra Isha, mulher. Tá? Olha que coisa linda. A palavra Ish, mulher, é muito parecida. Eu vou rasgar também, me permita. É muito parecida. Novamente, Deus primeiro cria o homem. Tá? Cria o Ish. Tá? Cria o Ish. O que Deus faz? Deus pega o Ish, mas a Bíblia diz que o Ish, ele estava sozinho. Ele estava na solidão. Então Deus faz a Isha. Mas por que ele faz a Isha? É essa a minha pergunta. Por que ele faz o Isha? A mulher. É muito interessante, por quê? Porque Moisés estava narrando sobre a introdução do mal. Ou seja, o mal iria ser introduzido dentro da humanidade. Bem verdade é que teve a participação da mulher e do homem nesse processo. Isso é algo inevitável. Mas Deus queria trazer uma grande verdade ao interromper a narrativa do mal e introduzir a mulher. É justamente essa palavrinha aqui, ó. Essa letrinha. Por quê? Porque se eu tiro isso, fica Ish. Ish é homem. Se eu coloco essa palavrinha aqui, fica Isha. Sabe o que significa isso aqui? É a mesma palavrinha da Adamá. Lembra? Isso significa o quê? Aquele que vê, aquele que olha. Eu já disse isso em aulas anteriores. Ou seja, Deus coloca a mulher do lado do homem para que ela possa ver aquilo que o homem não estava vendo. Tá? Essa é a ideia principal. Essa é a ideia quando Deus faz a mulher. Perceba uma coisa, que a ideia de Deus era essa, tá? Mas a praticidade, ela não viveu à altura dessa ideologia de Deus. Por quê? Porque quando a conversa entre a serpente e a mulher, ela não teve essa percepção. Ou se ela teve, ela não brigou, ela não lutou para que isso estivesse acontecendo de forma negativa. Mas a ideia de Deus é o seguinte, que a mulher fosse os olhos do homem. Que a mulher fosse os olhos do homem. Aquilo que o homem não enxergasse, a mulher pudesse enxergar. Irmãos, então valorize as irmãs na escola dominical. Mostre isso para ela, que elas são os olhos do homem. Tá? É por isso que Deus ele para a narrativa do mal e introduz a criação da mulher. Porque a mulher, querendo ou não, pode falar os machistas o que for, ela olha melhor do que o homem. As mulheres têm, no geral, ela tem essa característica. Ela vê aquilo que o homem muitas vezes não vê. Tá? Então Deus, no tópico 2, ele vai fazer a mulher. Por que ele faz a mulher? Porque Adão estava solitário. Um princípio que nós aprendemos aqui, todos precisamos viver em sociedade. Leva para sua classe. Eu não preciso de ninguém. Você precisa sim, meu irmão. Você precisa sim, minha irmã. É claro que tem os eunucos. Tem aqueles homens e aquelas mulheres que não sentem vontade de casar. Isso é bíblico. Mas o geral, a regra, o que é? É ter união. É ter amizade. Ou seja, o ser humano precisa viver em comunidade. Você não consegue nada sozinho. Então é isso que Deus está mostrando aqui. Tá? Que o homem ele estava só, a solidão não faz parte da criação do ser humano. E no ponto 2 diz assim, a criação da mulher. Aí ele vai falar que Deus foi anestesista, Deus deu uma anestesia nele, ele adormeceu. Depois nosso autor vai falar que Deus foi um cirurgião, que Deus faz um corte preciso. E depois ele vai falar também sobre a geneticista, tá? Ou seja, Deus tirou a engenharia,
funcionou aqui muito bem, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher foi tirada da onde? Da costela. Não é isso que se diz? Da costela. Aí a minha pergunta é o seguinte: Deus pegou uma costela de Adão e fez a mulher? A palavra em hebraico aí é tsilá. Tsilá significa ao lado. Lembra do... Você se lembra do Ish? Aquela que vê? A melhor tradução é aquela tradução do lado. Do lado. Ou seja, aquela que vai estar do seu lado. Para ver aquilo que às vezes você não vê. Isso é muito interessante. Tá? Isso é muito interessante. Então a palavra certa é do lado. Tá? É tslá. É aquilo que está do lado. E aí o autor, tá? Aquilo que está do lado do homem é a costela. Então ele pega a palavra costela. Mas a ideia mais no original é aquilo que está do lado. Tá? E a mulher, ela ficaria do lado do homem. Para quê? A Bíblia diz para que ela fosse uma ajudadora, idônea. Deixa eu dizer uma verdade aqui. A mulher não foi criada para ficar em segundo plano. E a palavra ajudadora não significa incapacidade técnica ou científica. Vamos traduzir para os nossos dias? Ah, você é o quê? Você é ajudante de produção, você não tem formação técnica e científica. Então você é colocado como ajudante, porque você não tem qualificação profissional para ser um engenheiro. Então você não tem qualificação técnica para operar um torno CNC, uma máquina, qualquer espécie de coisas dentro de uma fábrica. Você não é especialista para manusear um martelo, os pedreiros, aquela colher de pedreiro, dá um trabalho, meu irmão, para você pegar o cimento e jogar ali. Se você não tiver habilidade técnica para isso, você não consegue. Ou seja, então se você não consegue, você é um ajudante. Você é aquele cara que pega a massa e dá para o pedreiro, mas você não consegue pegar a colher e jogar. Você não consegue passar a régua e deixar lisinha a parede. Ou seja, você não tem conhecimento técnico e nem científico, nem acadêmico. Você não estudou para aquilo. Então você é chamado de ajudante. Irmãos, presta atenção. A palavra ajudadora na Bíblia não tem essa ideia de ausência técnica e científica de algo. A palavra ajudadora, nesse contexto, ela significa aquilo que é mais belo para o outro. Eu vou repetir. A palavra ajudadora, neste caso, significa, nesse texto, aquilo que é mais belo para o outro. Ou seja, o outro precisa mais do ajudador do que ele mesmo. Porque o ajudador, nesse caso, é aquele que tem um conhecimento técnico e científico da situação. Por quê? Porque a palavra ajudadora, ou ajudador nesse caso, é a palavra ezer. A palavra ezer significa apoio militar. Aquele que conhece as técnicas e a ciência de como conquistar uma batalha. É aquele que tem conhecimento dos fatos. É aquele que apoia, aquele que dá sustentabilidade na hora da adversidade. Vocês se lembram a minha pergunta? Por que Deus fala sobre a mulher? Quando ele está falando sobre o mal? O mal, ele é algo pejorativo. O mal fala de guerra. O texto estava falando sobre uma guerra que estaria entrando na humanidade. A introdução do mal. E a mulher seria o quê? A ezer, a ajudadora. Aquela que teria o apoio militar para Adão conseguir vencer as batalhas da vida. Você se lembra da palavra Ebenezer? Pedra de auxílio. Deus sempre tem esse nome, El-Ezer. Ou seja, Deus que ajuda, o Deus ajudador.
Então percebe que a mulher, a palavra ajudadora, não é ausência de conhecimento técnico e científico, mas é aquele que tem a maior necessidade para ajudar o outro. O outro precisa muito mais do ajudador do que ele próprio. Tá? Então cuidado com esses termos. E o nosso último tópico vai falar sobre a instituição do casamento. Tá? O nosso autor vai falar sobre o monogâmico, tá? Que o casamento é entre um homem e uma mulher. Não pode ter dois homens, um homem para duas mulheres para um homem. Não, é um homem e uma mulher. Depois ele vai falar sobre a heterossexual. Tá? Aqui ele vai falar sobre que não pode ter homossexualismo, mulher com mulher e homem com homem. Isso daqui também é proibido pela Bíblia. E depois ele vai falar também que o casamento ele é indissolúvel. Tá? Ele é indissolúvel. Sobre isso, eu queria que vocês tratassem na classe de vocês. O que significa ambos se tornarão uma só carne? Isso muito me preocupa. Isso muito me preocupa. Falando sobre casamento agora, eu particularmente, eu não gosto de assistir algumas palestras sobre casamento. Por quê? Porque 99,99 das palestras de casamento fala sobre sexo. Tá? E todas essas palestras vai enfocar que você precisa do sexo, que o sexo ele é indispensável para a manutenção do casamento. Irmãos, eu entendo o seguinte, que o amor ele está acima disso, tá? Ele está acima disso. Ah, eu preciso fazer uma viagem, por exemplo, vou ficar um mês fora. A primeira pergunta que se faz, nossa, mas você vai ficar um mês sem o seu marido? Poxa, o que prevalece, o sexo ou o amor? O companheirismo, a complexidade? Eu não estou negando o sexo no casamento. Eu estou falando que ele não pode ser o pivô de tudo. E essas palestras, ela coloca o sexo como pivô de tudo. Teve um até que disse aí, esses dias, fez até uma brincadeira sobre o sexo, o que a avó dele, a tia dele dizia. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como a igreja está perdendo os conceitos. E seu marido se acidenta, ele fica impotente, a sua mulher fica impossibilitada de praticar o ato sexual contigo, e aí? Aí você abandona ela, vai atrás de outra. O amor prevalece. Não vou entrar nesse assunto, senão alguns pregadores famosos, vocês conhecem, eu vou dar umas cutucadas, porque eu não acredito nisso. Uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a ideia de ambos se tornar um. Leve para sua classe que isso não significa se tornarão um na mesma ideia, no mesmo pensamento. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? Porque a mulher quer que o marido seja aquilo que ela quer e o homem quer que a esposa seja aquilo que ele quer. Por exemplo, o marido não gosta de advogada, ele gosta de médica. Mas a esposa dele quer ser advogada. E eles casam. E aí ela vai para a faculdade. E aí para que faculdade ela vai fazer? Direito. Mas ele fala, amor, eu não gosto de direito. Você tem que fazer medicina, amor. Aí começam as brigas, porque ele quer que ela seja aquilo que ele quer. Ou que ela quer que ele seja aquilo que ela quer. Pelo amor de Deus, isso não existe. Nós temos que respeitar a opinião do outro. Isso é ser ajudadora, isso é ser ajudador, isso é ser ambos uma só carne. É você respeitar o pensamento do outro. É você colocar o pensamento do outro debaixo do seu ombro e levar consigo, ainda que você não aceite, ainda que você não gosta. A menos que esse desejo seja um desejo absurdo, antibíblico. Mas se for para satisfazer o seu ego, isso é antibíblico. E é por isso que os casamentos estão se perdendo. É por isso que os casamentos estão se perdendo.
O irmão casa, o irmão quer fazer faculdade. A esposa diz: homem casado não faz faculdade. Comigo não faz. Quer ter vida de solteira ou vida de solteiro, volta para lá. Mata o sonho do irmão, mata o sonho da irmã. Deixa de realizar quem ele é. É por isso que estão se acabando, por causa de uma palavra chamada ciúmes. Deixa eu dizer uma coisa, que todos os casamentos que eu vou, eu ouço os pastores dizendo, um pouquinho de ciúmes é bom. E eu faço uma pergunta para os senhores, para as senhoras. Ciúmes é fruto do Espírito ou é obra da carne? Eu acho que é obra da carne ainda. Não sei se eu estou errado. Mas se for obra da carne, eu faço uma pergunta, um pouquinho do pecado pode? Não pode. Então um pouquinho de ciúme faz bem? Não faz bem. Não faz bem. Um pouquinho de ciúme destrói. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa e traz destruição para a tua família. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: vamos viver a dimensão da graça de Deus. Vamos respeitar um ao outro. Marido, respeite o seu esposo. Esposo, respeite a sua esposa. Vamos viver, vamos fazer eles felizes. Vamos fazer com que eles se realizem perto de nós ou conosco. E vamos às vezes quebrar um pouquinho o nosso orgulho e deixar que a graça de Deus invada o nosso casamento, para que possamos viver a máxima de Deus, porque eu e você somos a criação, somos a coroa da criação de Deus. Vamos viver essa majestade, vamos viver então intensamente esse glamour, essa majestade que é estar sobre a criação de Deus. Essa é a coroa, essa é aquilo que mais brilha, a coisa mais importante daquilo que Deus fez. Que nós possamos viver isso intensamente, que a graça de Deus proteja o meu casamento, o teu casamento, o nosso casamento. Até semana que vem, querendo Deus.